Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, hoje com assuntos múltiplos para tratar aqui. Vamos falar dessa questão do Campeonato Paulista, da paralisação dos jogos, do time provável para enfrentar o Ituano neste sábado e um outro tema que tem a ver com as joias da base do peixe, tá certo? Falo aqui em nome de Isatec Informática, também da Garbo Moda Masculina, da loja do Augusto, e também de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Daqui a pouco, recados completos dos nossos patrocinadores. Muito bem. Vou começar pelo assunto que eu acho mais bacana e depois a gente vai para o tema mais árido, né, que é essa coisa de como a pandemia afeta o futebol em São Paulo e no Brasil. Mas antes, o tema principal deste vídeo é falar sobre os meninos da base do Santos que estão surgindo. Porque esta semana apareceu uma notícia, né, não sei se é especulação, enfim, eu acho até que não é, porque conversando com algumas pessoas aí dos bastidores da bola, pode ser bem verdade uma situação como essa, de que o Liverpool estaria interessado em pagar 60 milhões de euros pelo Ângelo, né? Que não pode ir embora agora, porque ele tem 16 anos, só poderia ir com 18, mas 60 milhões de euros é o equivalente a 405 milhões de reais, mais ou menos isso, né? É mais do que a metade da dívida atual do Santos. Ou seja, se todo esse dinheiro viesse para o clube e o Santos pagasse tudo que deve, ou pelo menos uma parte, porque não sei se o Liverpool pagaria à vista essa negociação, mas se esse dinheiro fosse todo renegociado para dívidas, ainda assim o Santos abateria um pouco mais do que a metade da dívida. E claro que com tanto dinheiro na mão, você tem que pensar, poxa, deixa um pouco para o fluxo de caixa para pagar as contas do dia a dia, invisto em reforços. Eu penso que o Santos devia pegar o dinheiro e pagar todas as dívidas. E com o dinheiro na mão tentar renegociar, fazer aquela, olha, te devo tanto, à vista você faz por quanto? Né? Tentar se livrar desses problemas, porque ainda vai precisar de mais, talvez uma ou duas vendas para fechar a conta. Então, já respondendo a pergunta que muitos têm feito, se vier uma proposta deste tamanho pelo Ângelo, eu lamento profundamente, falo com dor no coração, porque queria que esse menino ficasse muito tempo no Santos, mas se não for, daqui a pouco a renovação fica difícil, a gente está vendo na história do Caio Jorge, e aí o clube pode ficar a ver navios nessa história. Então, eu venderia correndo se viesse uma proposta deste tamanho. Menos do que isso eu não sei, mas uma proposta deste tamanho eu venderia. Por quê? Porque não é só... Porque o Ângelo ele já é monitorado por clubes da Europa há muito tempo. Vocês não pensem que só porque ele começou a jogar agora e porque apareceu na televisão no jogo contra o Bahia ou naquelas partidas do Sub-23, do Sub-20 que passavam na TV Bandeirantes, que grandes times da Europa não monitoram as joias da base do Santos. Não só o Ângelo, o Kaique, o Caio Jorge, o Marcos Leonardo, o Sandri, todos eles, né? Como o Yuri Alberto, que foi para o Inter e a gente fez uma lambança danada nesse negócio e pode ser que ele vá para a Europa. E aí, por conta dessa história e também preocupado com a não renovação ainda do contrato do Caio Jorge, ele está voltando, talvez fique até à disposição para o jogo deste sábado contra o Ituano na Vila, eu conversei com uma pessoa que trabalha no Brasil para um clube europeu, né? Conversei pela internet e tal, faz tempo que a gente não tem contato, vou me reservar aqui ao direito de não citar nome nem o clube, né, onde esta pessoa trabalha. E aí eu perguntei para ele assim, mas vem cá, sobre o Kaique, né, o teu clube observa o Kaique e tal, qual é a leitura que vocês têm, vocês observadores dos times da Europa da base do Santos? Ele me falou o seguinte, ele escreveu no WhatsApp, pela ordem, Ângelo, Caio Jorge, Kaique, Marcos Leonardo e Sandri. Eu falei assim, pô, mas o Caio Jorge antes do Kaique, ele falou, olha, o Kaique é um moleque que joga como veterano há muito tempo, ele parece que tem mais idade do que tem.
e ele é jogador de seleção brasileira. O dia que ele chegar na seleção brasileira, ele não sai mais, né? Mas ele pontuou, o maior talento da base do Santos hoje é o Ângelo. E por que ele colocou o Caio Jorge em segundo plano? Ele me disse a seguinte frase: não há na América do Sul um centroavante nascido em 2002 que esteja jogando tanta bola como o Caio Jorge. Claro, não está jogando neste momento porque ele está contundido, está voltando, mas que jogou na última temporada como o Caio Jorge jogou. Fez um caminhão de gols? Não fez. Mas para quem avalia, para quem olha para os times europeus, eles fazem comparações aí com caras que saíram do Brasil com muito menos potencial do que o Caio Jorge e chegaram na Europa e atingiram um estágio elevado. É por isso que eu fico preocupado com o negócio do Caio Jorge, da renovação do contrato, porque ele pode ir embora do Santos, né, sem reverter nada para o clube, mas o clube neste momento precisa chegar num acordo com ele, com o empresário dele, aquele que emprestou dinheiro para o Modesto e que o Pérez não pagou e a dívida aumentou, né, para que o Santos não perca o Caio Jorge absolutamente de graça. Eu até gostaria que ele ficasse mais, porque vendo o esquema do Ariel Holan, a certeza absoluta que o Caio Jorge encaixaria, né, nessa coisa que do falso 9 do Jean Mota. Ele pode fazer muito bem esse papel, já vinha fazendo, e tem muito mais força, né, para chegar ao ataque, para fazer gol. É o jogador perfeito para atuar num esquema como esse. Mas é aquilo, né? O torcedor muitas vezes tem aquela ideia antiga, aquela ideia ultrapassada, esse centroavante que não faz gol, não sei o que, né? Como se o futebol hoje em dia se resumisse a vai na linha de fundo e cruza para alguém fazer gol de cabeça. O futebol é diferente hoje. Você trabalha com as triangulações, com infiltrações pelo meio. O gol do Santos, o primeiro contra o Deportivo Lara, é uma prova disso. Então o clube precisa tratar suas joias, os seus jogadores, né, com o máximo cuidado, porque além de darem retorno dentro do campo, eles muitas vezes não, vira e mexe, são eles que salvam as finanças do clube quando são vendidos para o exterior. Apesar de ter sempre um ou outro, né, que fala, esse time é ruim, esses moleques são fracos, porque também tem um ditado, meus caros, que diz o seguinte, fui eu que fiz esse ditado, eu que criei, nem todo mundo que gosta de futebol entende, né, o que há de se fazer. Então, quem corneta muito os meninos do Santos, depois fica olhando, poxa, que coisa, né? No Santos ele ia mal, chegou lá na Europa, foi bem, né? Então, tá aqui, uma informação de uma conversa de bastidores informal com uma pessoa que observa o futebol brasileiro e quando se fala em jovens jogadores, observa muito o que acontece no time do Santos, tá certo? Time do Santos que vai jogar neste sábado, havia uma dúvida se o Campeonato Paulista seria paralisado agora ou não pela situação caótica da pandemia, a situação desesperadora que o país enfrenta, que o estado de São Paulo enfrenta, inclusive a Baixada Santista, né? Ficou para segunda-feira a paralisação do campeonato, então o Santos joga contra o Ituano neste sábado, 7 da noite, e depois viaja para a Venezuela para enfrentar a equipe do Deportivo Lara. Depois são 15 dias de paralisação do campeonato. Não pode treinar, né? O governo do estado ele foi questionado a respeito dessa questão da paralisação do esporte, não pode treinar também, e aí o Santos não sei o que vai fazer, porque a federação vai ter uma outra reunião com o governo do estado na segunda-feira para tentar mudar a decisão, né, do governo do estado. Talvez não aconteça, talvez o futebol paulista jogue em outros estados. Primeiro o Rio de Janeiro aceitou, depois parece que deu para trás. Enfim, é um negócio que envolve logística, você ir para talvez lugares em que haja menos estrutura de atendimento em termos de pandemia do que aqui em São Paulo, mas olhando pelo lado do Santos, meus caros, vejam que um técnico como o Ariel Holan, que está chegando agora, que tem que dar o treinamento, que dá padrão e filosofia para um time, parar por 15 dias e depois voltar a encavalar jogos, para ele é um grande problema, né? É um grande problema, sem dúvida. Então vamos ver o que vai acontecer em relação ao Campeonato Paulista. Por exemplo, para este sábado ele deve mandar um time alternativo, totalmente, porque vai poupar os titulares para o jogo de terça-feira, e os titulares, ouça-se, né, aquele time que jogou na partida de ida, e talvez com o Pará e o Caio Jorge integrados a essa equipe. Hoje, lendo na Gazeta Esportiva, lá
do nosso companheiro Lucas Mussetti, uma escalação provável, um time alternativo, né? Totalmente diferente, com o John, aí 3 zagueiros. Aliás, não se preocupem, porque na prática isso já acontece no Santos. O Santos sai com linha de 3, né? O Alisson vem ali para fazer um trio junto com o Luan Pérez e com o Kaique. Então, mudariam as peças e jogadores mais pesados, né? Então, John, Laércio, Luiz Felipe e Alex. O Lucas Braga fazendo uma ala pela direita e o Copete fazendo uma ala pela esquerda. Aí no meio de campo, Guilherme Nunes, o Ivonei e o Pirani. E na frente, o Jean Mota e o Marcos Leonardo. Não teríamos aí um ponta a ponta nesse time, né? Teríamos os laterais fazendo papel de ponta e essa movimentação dos dois no ataque. Vamos ver se essa escalação vai se confirmar, porque o Holan faz muitas observações e também muda muito o time em cima da hora. E é ainda parte das observações que ele faz durante o Campeonato Paulista. Mas é aquilo, né? É uma situação que infelizmente está acontecendo. O Santos não pode jogar, não pode treinar. Se quiser o futebol paulista jogar, vai ter que sair do estado. Se os times quiserem treinar, vai ter que ir, por exemplo, lá para Extrema, né? Que é em Minas Gerais, que tem lá um CT, um centro de treinamento. Lembra? Muitos times iam para lá, para Extrema. Tem o complexo do Oscar, que fica em Monte Sião, que é divisa com Águas de Lindóia. Tem outros lugares aí em outros estados que poderiam receber o Santos por um período de treinos, ou fora do Brasil, também não sei, né? O Santos podia ir para o Chile, porque lá o povo está vacinado, está sendo vacinado, precisa ver se os chilenos iam deixar o Santos entrar lá. Mas lá os times as pessoas estão sendo vacinadas a toque de caixa, lá a coisa está funcionando, né? E pena que a Universidade Católica, a Universidade do Chile, né, só empatou em casa com o São Lourenço, porque se fosse o primeiro adversário do Santos, a equipe chilena, e o Campeonato Paulista estivesse paralisado, ficava por lá mesmo. Mas enfim, a gente vai descobrir nos próximos dias o que vai acontecer. A respeito da paralisação do Campeonato Paulista, é muito difícil ter uma posição nesse momento, porque eu acho que a gente tem que olhar todos esses assuntos que são muito polêmicos e demandam muito debate. A gente precisa ter bom senso, o equilíbrio para entender os lados. Eu vi um texto do Paulo Vinícius Coelho em que ele fala sobre o fato de os jogadores estando nos clubes serem testados constantemente contra a Covid-19, evitando inclusive que os seus familiares possam se expor mais ou se expor de alguma forma quando um desses atletas acaba sendo contaminado. Os clubes dizem que o atleta que é contaminado, geralmente isso não acontece no ambiente de jogo, de treino e de jogo. Eu acho muito complicado, porque afinal de contas o atleta profissional nesse momento, mais do que ninguém, ele devia estar no caminho de casa para o treino, do treino para casa e para o jogo. Mas não, o que a gente vê mais são atletas que quando podem vão para festas, aglomeram com familiares, quem tem piscina em casa e coisa e tal. Não vejo lá muita responsabilidade por parte do boleiro tradicional brasileiro nessa pandemia. Alguns sim, uma grande maioria não, né? Então não sei se dá para assegurar que um jogador não tenha sido infectado por outro que se comportou mal fora de casa. Dentro de casa, melhor, fora do clube. Então é muito difícil saber, né? Mas, se todos os protocolos fossem seguidos bonitinhos e à risca, como acontece na Europa, aí eu concordo com o PVC, o futebol poderia caminhar, porque na Europa, mesmo quando houve um repique dos casos, aí antes da vacinação decolar por lá, o futebol não parou, né? O futebol continuou. A questão é que na Europa, meus caros, existe uma outra realidade em termos de cultura, de entendimento, né? Aqui no Brasil, sempre que tem um mau exemplo, as pessoas seguem, né? E manter o futebol acontecendo, rodando e rolando como se tudo tivesse normal, acaba sendo um incentivo a uma normalidade que não existe, né? Acaba trazendo para as pessoas uma falsa sensação de que está tudo bem. Entendo que, por outro lado, também é uma higiene mental para as pessoas assistir o futebol pela TV. Eu falo isso com dor no coração, porque eu perco muito, porque eu adoro assistir o Santos jogando, adoro assistir campeonatos europeus, né? Curto demais
o nosso contato aqui no canal, a gente perde profissionalmente se não tiver jogo aqui no Boc News, enfim. Mas o grande problema é a forma como o brasileiro se comporta diante da situação. Os jogadores e o torcedor que acha que tá rolando futebol, então beleza, posso fazer outras coisas e coisa e tal, né? E o desrespeito é constante, a gente anda aqui em Santos, anda nos lugares, povo sem máscara, os caras nem aí. Os números aqui de ocupação de leitos estão subindo, de um dia para o outro o UTI subiu de 65% para 68%. A coisa não está fácil. Então, eu entendo a posição de paralisar o futebol. E lamento que tenha chegado nesse ponto, porque se, de uma maneira geral, o Brasil e as pessoas que habitam neste país não tivessem deixado a coisa correr frouxa a partir do feriado de 7 de setembro, hoje talvez a gente tivesse uma situação melhor. E se lá atrás nós tivéssemos começado a vacinar as pessoas mais cedo e incentivado que as pessoas tivessem responsabilidade, talvez a gente não estivesse chegando nesse ponto, lamentavelmente. Então, é isso. Vamos aguardar, vamos ver o que acontece, não vamos sofrer por antecipação. Tem jogo sábado, tem jogo terça, né? Me preocupa sim a continuidade do trabalho do Ariel Holan, porque era um período em que ele poderia, se não tem jogo, se pudesse treinar, a não ser que os clubes cheguem na federação e digam assim, olha, nós vamos montar uma bolha, nós vamos testar todo mundo, enfiar todo mundo no CT durante 15 dias. Seria uma alternativa, né? O cara não vai para casa durante 15 dias, ele vai falar com a família pela internet. A NBA fez isso, né? A NBA fez isso. Então não sai ninguém do CT, jogadores, técnico, comissão, todo mundo enfiado lá, treinando. Será que vão aceitar? Eu acho que pelo menos para você ter condição de quando voltar, você não encavalar 2, 3 jogos e todo mundo sem ritmo, sem parte física, né? Estou tentando aqui conjecturar para encontrar um meio termo nessa história toda. Mas, lamentavelmente, o futebol, se parar, vai parar de novo, porque a coisa no Brasil não foi conduzida da forma como deveria. Em todas as esferas, tá? Antes que alguém venha aqui acusar, olha, tá falando desse, daquele, daquilo, não estou falando o nome de ninguém. Estou dizendo no geral e estou colocando o povo nessa história também, tá certo? Nós, brasileiros, temos culpa por comportamentos equivocados ao longo da pandemia, né? Enquanto pessoas morrem, outras fazendo festa. Enquanto os essenciais vão para a rua, aquele essencial que pega ônibus, que trabalha no ônibus, que trabalha no supermercado, na farmácia, né? Na manutenção de rede elétrica, na manutenção de sistemas de internet, de TV a cabo, enfim, tantas e tantas pessoas, lixeiro, né? Desses que são verdadeiramente essenciais, né? Estão tendo que encarar uma rotina duríssima. Esses daí não tem home office não, meu amigo. Home office é para poucos, né? E tem outras coisas que de essenciais não tem absolutamente nada, né? Não tem nada de essencial. Então, estou falando isso para as pessoas. Não estou falando só para político, estou falando também para as pessoas que deveriam ter um comportamento diferente neste momento. Então, o futebol vai acabar sendo afetado pela irresponsabilidade de muitos. Produtor, tempo? 18. Com a camisa branca o produtor nunca enxerga o tempo, né? Impressionante. Muito bem. Dito isso, vamos pensar a respeito dos nossos meninos, vamos pensar a respeito do time que pode jogar sábado. Eu não sei não se eu vou conseguir fazer pré-jogo desta vez. Vou ver se no sábado de manhã eu consigo fazer vou estar em outro local, se eu consigo fazer um pré-jogo dinâmico, mas nesta sexta tem Esporte em Destaque, tá certo? 11h30 da manhã pela Boc News TV, vamos lá aprofundar um pouco mais este tema e falar de outros também muito importantes neste momento. E claro, na expectativa para terça-feira, o jogo da Libertadores da América. Aliás, a minha garganta está daquele jeito, produtor. Eu vou beber uma água aqui para aguentar o final do vídeo. Água pura da montanha, como diria o outro. Dito isso, estamos na expectativa pelo jogo principal, porque o Santos, se passar pelo Lara,
não vai ter vida fácil contra São Lourenço. O Universidade do Chile viu um pouquinho do jogo dos caras na quarta-feira. Se for o São Lourenço, então é um time daqueles parrudo, que gosta de descer a lenha no adversário, pega pesado, pega forte. Aguardemos, tá certo? Muito bem, já falei aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, falo também em nome da loja do Augusto, no Instagram, loja Augusto23, também no site montique.com/augusto23, ainda no nosso momento fashion, garbo, moda masculina em Santos, no piso térreo do Praia Mar Shopping, no bairro da Aparecida. O shopping está fechado, mas daqui a pouco, com fé em Deus, tudo volta, e com fé nos homens também, né? Tudo volta e a Garbo pode retomar suas atividades. E também a Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é isatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 3020 1877. Conheço o trabalho também nas redes sociais. Fechando este vídeo do Canal 10, agradeço muito a todos vocês pela audiência. Peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para ser notificado, deixe o seu like no vídeo também para que nosso trabalho possa ser mais recomendado aqui no YouTube. Compartilhe o link na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Repito e reforço, nesta sexta-feira tem Esporte em Destaque, mas a gente volta a qualquer momento aqui direto do nosso estúdio ou de algum outro lugar com mais informação e principalmente opinião do Santos Futebol Clube para você. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.